Em tempos difíceis, em que estamos vendo cada vez mais a exploração de menores nas redes sociais, como temos acompanhado no caso do Felca nesses últimos dias, lembrando, comentando aqui nessa ligeira abertura que estou feliz pelo fato de Ítalo Santos ter sido preso preventivamente. Mas em tempos tão difíceis em que as nossas crianças estão sendo alicerçadas para esse tipo de vida de prostituição, dessa nova prostituição infantil, que nunca deveria existir, eu pergunto para você, já ouviu falar no Cade? Hoje eu vou contar para vocês a história do Cade e vou trazer esclarecimentos acerca das regressões de memória espontâneas a outras vidas. Se você está assistindo, me vendo pela primeira vez aqui no canal, eu me chamo Fernanda Roosevelt. Você é muito bem-vindo, pode me acompanhar até o final deste vídeo e está convidado a assistir diversos materiais que eu disponibilizo aqui no YouTube acerca do conteúdo espiritual, de espiritualidade, regressões de memória, assuntos e estudos dessa natureza. Você é meu convidado especial, mas entenda, podemos partir do princípio da crença, não é mesmo? Parece que acreditar em reencarnação é uma questão de crença. No entanto, estes conteúdos que eu trago aqui para você, para mim, vão muito além de uma crença. Eu já passei desse estágio. Você que é um seguidor recorrente aqui do YouTube, vai ver que este conteúdo pode ser, claro, curioso, mas pode ser que soe a você um tanto quanto início de estudo. Início de estudo. Mas é bom recapitular. Afinal de contas, temos conteúdos bem avançados aqui no que concerne vidas passadas. Então roda a vinheta, vamos nós. Bem-vindos todos vocês a mais um vídeo, eu sou a Fernanda Roosevelt, como disse antes, mas eu peço que você chegue chegando, que você curta o vídeo, inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais. Eu vou falar sobre o Cade, mas eu quero trazer a vocês um pouco mais de esclarecimento sobre regressões de memória espontâneas que se apresentam como sonhos, parecem sonhos. E lembrar, recapitular. Eu falo isso, eu quero que isso fique tão gravado na mente de vocês, porque daqui a algumas décadas vocês vão lembrar de mim. Vai chegar uma geração, já está chegando, uma geração de espíritos sensíveis, necessitados de assistência, de terapia para este tipo de situação. Chegarão espíritos com mais conhecimento do que aquilo que eu trago para vocês, com estudos mais avançados. Mas aqui neste meu universo de arte, vida e espiritualidade, eu sempre trago para vocês minhas experiências e percepções. Se eu vou trazer qualquer coisa no âmbito do achismo, eu vou falar, acho que é verdade. Ou acho que não procede, porque sabemos, devemos cuidar muito bem com as nossas palavras. Cade, uma das vítimas de 11 de setembro, você se recorda disso? Da queda das Torres Gêmeas, do World Trade Center. Então nós temos aqui um menino que desde pequeno, segundo sua família, segundo a sua avó, ela traz essa leitura, essa interpretação. Parece um velho no corpo de um bebê. E realmente, naquelas imagens que aparecem ali, ele tem um olhar muito profundo, ele tem um olhar muito sério, ele tem um olhar maduro demais. Então, por volta dos 3 anos de idade, Cade passa a despertar crises noturnas intensas. Acordava gritando que trabalhava em um prédio muito alto. E de onde ele trabalhava, ele podia avistar a Estátua da Liberdade. Também relata que estava caindo deste prédio muito alto e que tudo estava sendo destruído. E também desenhava cenários de prédios e figuras despencando. Aos 7 anos, Cade participa do programa The Ghost Inside My Child, o fantasma dentro do meu filho. Lá, surpreendeu ao dizer que morreu nos atentados de 11 de setembro de 2001. Contou que estava trabalhando no World Trade Center quando o avião atingiu o prédio, que ele começou a cair ainda consciente e foi atingido pelos destroços. Mas, abre aspas, não senti nada porque morri. Como é que ficam os pais nesse momento? Eu fico me perguntando porque se isso acontece na minha vida, vamos supor, eu que tenho um conhecimento, para vários brasileiros, porque a gente tem um acesso a esses conteúdos, parece que de maneira mais fluida. Acho que a gente consegue entender. Inclusive, tem consulentes que já me narraram situações em que seus filhos comentam coisas de outras vidas. Quando os pais não estão preparados para receber um espírito com essa sensibilidade, eles podem se sentir realmente muito perdidos, né? Vamos combinar. Como eles vão ficar, né? Eu fico preocupada também com a cabeça dos pais. Mas, enfim, continuando aqui a história do Cade. Era um bebê muito calmo, dormia bastante, tinha esse olhar maduro, era um bebê que não chorava muito, mas ele passa a ter esse tipo de sonho, e é um sonho que é importante ressaltar aqui, é um sonho que, ao meu estudo, aos estudos que eu faço aqui, aos estudos que eu faço na colônia espiritual, eles vêm como uma necessidade daquele espírito desabafar. Como nós não temos na Terra uma estrutura ainda
científica para tratar questões dessa natureza, porque se isso fosse trazido desde o princípio, né, talvez fosse mais fácil amenizar até mesmo o impacto que esses sonhos causam. Mas como nós não temos, eu percebo, eu entendo dessa maneira, é apenas a minha opinião, que a própria espiritualidade permite que isso aconteça para abrir um novo entendimento da espiritualidade, da nossa natureza, de nós mesmos, e o quanto que a Terra precisa evoluir e avançar no quesito terapias, porque isso vai ser tratado em ambientes terapêuticos. Eu, particularmente, acredito até mais no avanço das terapias para tratamentos dessas naturezas, entre outras, claro, do que, às vezes, o que as casas espíritas poderiam estar trazendo. Por quê? Porque as casas espíritas, algumas delas têm pré-conceito quanto às regressões de memória, terapia de vidas passadas. Elas precisam melhorar esse entendimento, tá? Já tá passando o tempo, estão ficando para trás. Isso é um ponto. 2, o problema das casas espíritas não é um problema, mas diante da sociedade é que nem todo mundo quer estar vinculado a uma religião. O espiritismo, eu sei que vai abrir debate aqui neste vídeo, porque uns vão dizer é doutrina, outros vão dizer é religião. Mas querendo ou não, a partir do momento em que há trabalhos dentro de uma casa, em que une pessoas, elas se unem em oração, isso tem um caráter religioso sim. Ainda que o espiritismo, linha Kardec, ele não está avançado, até onde eu sei, pode me corrigir nos comentários se eu estiver enganada, ele não está avançado em termos de batismo, casamento, esse tipo de estrutura que a sociedade precisa. Ele não traz isso. A Umbanda traz um pouco mais, né? Realiza determinadas cerimônias dessa natureza. Então, algumas pessoas, por causa disso, não veem como religião. Mas eu friso, é importante a gente não discutir por palavras. Ele tem um caráter religioso a partir do momento em que as pessoas se reúnem. Todo domingo tem palestra, tem o evangelho, tem vou usar a palavra culto, não é muito usada não, né? Mas dentro da casa espírita, né? Não é só doutrina. Além de que toda religião tem uma doutrina. Fica até um pouco redundante. Mas enfim, você usa a palavra que você quiser, você fica à vontade. No entanto, no Brasil, em termos legais, ele é entendido como religião, o espiritismo. Compreendem? Agora, quando a gente fala em terapias, ele quebra um pouco o caráter religioso. Porque se você quer frequentar a religião que você está desde que você nasceu, mas ao mesmo tempo quer fazer um tratamento de vidas passadas, você está livre. Você pode fazer isso. Quantas pessoas eu atendo que não são necessariamente espíritas? Têm um certo interesse, um certo gosto pelo espiritismo, mas não necessariamente são espíritas. Eu me considero espírita, mas também me considero espiritualista e me considero cristã. Mesmo porque o espiritismo, ela tem como base a própria doutrina de Jesus Cristo, então ela é cristã. Mas a parte destes parênteses que fiz aqui é porque eu quero usar estes exemplos para explicar para vocês por que é que isto acontece e para que vocês tomem este conhecimento de Cade. Os pais de Cade trazem neste relato, por exemplo, que ele não consegue, a mãe não consegue apagar dele a memória que ele tem deste outro desencarne. E o pai reforça também que o menino não assistia a noticiários, que isso tudo aconteceu antes de ele ingressar na escola, ou seja, ele não teve acesso à informação de 11 de setembro de 2001. Isso veio dele. Mas Cade não é o único, a única criança. Já fiz vídeo aqui no canal acerca disso e vou recapitular algumas questões, algumas crianças que são interessantes e que vale a pena vocês estudarem também. Luke Hillman, na época também criança pequena que costumava brincar com... Tinha a sua boneca, entre outros brinquedos, que chamava de Pan. Era Pan pra cá, era Pan pra lá, era Pan disso, era Pan daquilo. E a mãe começa a ficar preocupada porque tudo virou Pan. Que é normal a criança ter o seu amiguinho imaginário, faz parte da nossa criatividade espiritual. Às vezes é a criatividade da criança, mas às vezes a gente sabe que tem um amiguinho mesmo do lado, né? Ok, mas a criança, depois de ser perguntada quem é Pan por sua mãe, responde, Luke responde, Pan é quem eu fui na minha vida passada. Não fala exatamente com essas palavras, mas ele responde, eu me chamava Pamela, o nome completo é Pamela Robson. Eu me chamava Pamela. Eu morri, fui pro céu, vi Deus e Deus me mandou voltar lá para baixo. Então você tem uma criança pequena falando isso, que traz um nome chamado Pamela Robson, a mãe vai atrás e pesquisa sobre Pamela Robson e descobre um incêndio que aconteceu em 1993, em que uma mulher chamada Pamela Robson, negra, morre neste incêndio junto com outras pessoas. Quando é mostrado para esta criança vários retratos de diversas pessoas mesclados, também está ali o retrato de Pamela.
E é perguntado para ele, quem dessas pessoas você foi? E ele aponta para o retrato de Pamela. Isso é ciência, gente. Isso não é achismo. Uma criança que tem uma memória tão específica e que consegue dizer, sem ter conhecimento desta vida, deste intelecto, algo que não tem como ela saber porque ela não teve acesso. Isso tem a ver com uma memória de vidas passadas. Mas algumas pessoas ainda vão querer tratar isso como: será que eu acredito? Por que é tão difícil a gente acreditar no óbvio? A reencarnação, ou a crença em reencarnação, sempre existiu na face da Terra desde os tempos mais antigos. Os próprios judeus na época de Cristo acreditavam em reencarnação. Ela foi abolida pela igreja anos depois, séculos depois, por interesses óbvios. E não é interessante a nenhuma religião manter a ideia da reencarnação, porque você não precisa mais pagar à igreja para ser salvo. Afinal de contas, isso é uma questão da sua consciência. Então, o buraco é muito mais embaixo. Mas casos como estes vão se tornar mais frequentes. E vai chegar o momento em que todo o intelectual, terapêutico, científico, se não olhar para isso, nós vamos ter pessoas doentes demais. Doentes demais. Já estamos tendo. Muitas vezes, esses agravamentos que temos, doenças, síndromes diversas de cunho psicoemocional, têm raiz em outras encarnações. Se nós queremos realmente vivermos uma sociedade mais sã, é necessário olhar para o espírito agora. Um outro caso que vale estar lembrando para você, que é um dos casos que mais me marcou, é de James Leininger. O menino que tão pequenininho começava a sonhar, tinha sonhos. Antes dos sonhos, ele tinha fascínio por aviões de brinquedo e de desenhos. Mas depois ele começou a ter pesadelos e acordava de madrugada dizendo que o seu avião estava pegando fogo por causa do quê? De mísseis japoneses. Porque enquanto a criança dormia, pelo que eu entendi do relato do pai falando, enquanto a criança estava dormindo, ou logo depois que ela despertava daquele pesadelo, os pais abraçavam, acalmavam a criança e perguntavam, tá, mas o seu avião estava caindo como? Por quê? Ele responde por causa dos mísseis japoneses. E ele fala que dentro daquele avião ele tinha um amigo também chamado Jack. Ele fala o nome da situação, ele fala até a localização em que isso acontece. Os pais vão atrás, os pais pesquisam e encontram a história de James Houston, que morre aos 23 anos em 1945. Eles escrevem um livro chamado A Volta, que traz com mais detalhes este enredo. E realmente, o James Leininger, e olha que tem o mesmo nome, chamou-se James Houston em outra vida, que é uma vida recente, morre jovem aos 23. O caso da Pamela Robinson também, ela morre jovem, eu não tenho aqui a idade dela, mas é para baixo de 30 anos, se eu não estou enganada. E o James Houston, esse piloto, ele tinha consigo um amigo chamado Jack. E toda a história se torna verídica a partir do momento em que, quer dizer, ela é verídica, né? Mas se torna fato ali, mais fácil de entender para os pais a partir do momento que eles encontram nas suas pesquisas. Mas você vai se perguntar, com toda certeza, no caso de James, no caso de Luke, e no caso agora um pouco mais recente de Kate, essas memórias de outras vidas. E observe que em todas essas três aqui que eu trouxe neste vídeo, as mortes foram trágicas. Um no avião que foi abatido, estava pegando fogo e cai. Depois nós temos o caso da Pamela que morreu no incêndio e o caso de Cade que morre na queda das Torres Gêmeas. Este sobre Cade, vale uma curiosidade aqui, que o episódio original ele foi gravado em 2013, mas agora em 2025 ele passou a ser compartilhado nas plataformas YouTube e afins, nos canais ligados à espiritualidade. Então esse vídeo chegou para mim e eu resolvi conversar a respeito, devido às dúvidas que vocês também costumam me trazer. Nós também não encontramos até o presente momento informações recentes acerca de Kate, mas temos aí 3 casos interessantes para elucidar o que eu estou falando acerca de reencarnação e explicar alguns tópicos. Vamos a eles. Uma pergunta recorrente que eu tenho dos meus seguidores e dos meus consulentes é justamente por quê? Por que que isso acontece? Por que Deus permite que essas crianças venham para a Terra numa nova vida, uma nova empreitada,
com essa carga emocional forte a ponto de terem esses sonhos e não terem uma infância tranquila, não estarem em paz, vivendo como poderiam viver. Até inclusive me chamou a atenção no caso de Cade que ele contava o que ele havia vivido para as crianças do seu bairro, da sua comunidade, e foi taxado de mentiroso, ficando praticamente sem amigos. Mas o que esperar de uma sociedade que não tem este entendimento? E talvez Cade não tenha tido a maturidade que eu particularmente tive, graças a Deus, quando eu era criança. Eu sabia que eu não deveria falar, porque eu não seria entendida. E se eu tivesse falado, talvez eu teria me fechado numa solidão muito severa que não teria sido sadia para mim. Por isso que nós precisamos ter ao nosso redor mais conhecimento, os pais que sejam mais informados e que se abram um pouco mais a mente para este universo que não está nem longe de acabar. Mas por que acontece? Enquanto não entrar em nossas mentes o entendimento claro de que a Terra é um planeta, ela é um ambiente para a purificação de uma alma, para a evolução espiritual daquele ser, daquela consciência, enquanto isso não acontecer, enquanto que na Terra você buscar só pela felicidade e só entender que deve viver assim, você nunca vai lidar bem com suas frustrações, com suas tristezas, com suas quedas, com suas derrotas. Porque tudo isso faz parte de uma caminhada do espírito que ainda não é evoluído o suficiente. Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo. Jesus deixou claro: meu reino não é deste mundo. Então, se você está buscando que esta vida feliz e completamente próspera aconteça única e exclusivamente na Terra, você não entendeu o recado ainda. Ah, Fernanda, então a gente não pode ser feliz aqui na Terra? Tem gente que vai colocar palavras na minha boca. Ah, Fernanda, então é pra gente aceitar e viver na tristeza? Não. Claro que não. Devemos viver e buscar pela prosperidade, pela abundância, pela fartura. E eu desejo isso para todo mundo, assim, ó, com aquela energia, com aquela força que eu tenho, consigo passar. Mas isso não nos isenta do sofrimento. A perda, ou a perca, agora eu esqueci qual é, acho que é a perca, na Terra, ela sempre vai acontecer. E dói, né, gente? Já começa aí a base do sofrimento. Porque pessoas que amamos vão embora cedo ou tarde. Nós vamos embora em algum momento. Só isso já revela o quanto que na Terra em si, o quanto que aqui existe de dor ainda. Porque a nossa vida não é eterna. O nosso corpo vai perecer. Mas a nossa consciência sempre viverá. Enquanto você quiser ficar desperto e acordado, né, querido amigo? Porque vamos combinar. Temos que aceitar a partida. Temos que aceitar que muitas vezes fracassamos nas nossas áreas emocionais, profissionais. Temos que saber olhar para o nosso interior e admitir: errei, fui egoísta, fui canalha, fui orgulhoso, fui materialista. Admitir tudo isso para que a gente consiga entender a natureza em que estamos vivendo, a nossa imperfeição e a partir disto poder buscar o perfectível, buscar uma melhora. A nossa vida na Terra acontece para essa limpeza. Alegrias vão acontecer, tristezas vão acontecer, mas a felicidade plena, ela tem a ver com o seu estado de espírito, se você tem ou não paz em você. Um espírito que cai, que desencarna, como nesses 3 casos, de maneira trágica e provavelmente tem uma natureza espiritual mais ansiosa, mais apressada, ele passa por esses choques em que projeta uma vida linda na frente, mas ele não tem a oportunidade de seguir adiante. Então aquilo é brecado. Ele desencarna, ele passa por uma assistência nas colônias espirituais, ele passa por tratamentos e missões são ofertadas. Nestes casos eu vejo como missão, porque ele poderia tratar como eu me tratei do meu desencarne de 1769 e fui reencarnar em 1983, com um espaço muito grande de tempo, porque eu me aperfeiçoei, me tratei para uma missão que aconteceria nesta vida. Mesmo assim, eu tive o meu choque, tal como essas crianças tiveram, só que aconteceu também jovem. Hoje eu olho para trás e eu vejo como eu era jovem, quando eu tinha 16 anos de idade, mas um pouco mais fortalecida. Era o contexto em que eu precisava estar. No caso deles, eles vieram e tiveram esses sonhos abruptos, esses sonhos fortes, pesadelos, porque traz o terror do desencarne. O desencarne em si não doeu, vocês viram ali o relato de Cade.
Não doeu, porque eu morri. Mas o pavor dos últimos instantes é o grande sofrimento. Quando aconteceu a queda do balão aqui em Santa Catarina, eu comentei isso no vídeo. O problema não foi o desencarne. O problema, aquela alma, é o pavor do desconhecido, o pavor e o medo de sofrer. O sofrimento do espírito, ele acontece em âmbito emocional e psicológico. Ele vai para a carne, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, tem uma úlcera, e aí o espírito continua com aquela dor da úlcera, porque o que provocou a parte energética disto, ela aconteceu no âmbito emocional ou psicológico. Energético, resumindo. Então ela continua vivente ali porque ele não tratou a raiz. O que se faz em regressão de memória é retornar para o passado para tratar as raízes e, sobretudo, você alcançar mais conhecimento de sua natureza, de você, de um todo. Eu, para mim, acho isso a perfeição das perfeições em termos de conhecimento na Terra. Tem quem só queira curar. E tá tudo bem. Cada um com com o seu desejo. Agora, no caso deles, que tiveram este desencarne, eu entendo que eles vieram com uma missão para chamar a atenção à causa reencarnacionista. Por quê? Porque é o que a gente é. A Terra, ela é pequenininha em termos de conhecimento espiritual. Eu acho curioso como tem espíritas, espiritualistas, médiums não, mas os pseudo-médiums, que se vangloriam porque eu sei de tudo. Ou às vezes falam, não, gente, eu não sei de tudo, mas só para dar uma atenuada. Porque, na verdade, passa uma empáfia quando vai dar uma opinião e muitas vezes quer colocar a sua opinião em cima de um conteúdo espiritual, quando não procede dessa maneira. Cada um com sua percepção, não é mesmo? E acham que sabem muito, não. Observe, está vindo para a Terra cada vez mais um conhecimento aqui, um conhecimento ali. Claro, Allan Kardec fez aquele portal se abrir dentro do mundo dele, do universo dele, do que ele podia ter, e nos trouxe conhecimentos extremamente importantes. Foi um homem perfeito? Claro que não. Ninguém é. E assim a gente tem em várias áreas. Vocês acham que acabou? Não, ela está começando. Isso está começando. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar-se de quê? Depende. Se para você estar aprisionada a seus medos, às suas crenças, ao seu entender da vida, te traz conforto, fique em paz. Mas pode ser que numa próxima vida você nasça com perturbações quando você tem que ter um sono profundo, tranquilo e pacífico. E essas perturbações vão ganhar espaço e notoriedade em você. E aí, como vai ser? Você ia gostar ou não que tivesse alguém que pudesse te dar alguma assistência? E por que fez um comentário acerca de Ítalo Santos no início do vídeo, caso Felca, e as crianças e a adultização? Não é o tipo de trauma, de impacto, como cair de um edifício alto e os escombros sobre você. Não. É o impacto que vai causar com o tempo nessas crianças e até naquele que fez isto acontecer, porque um dia o espírito vai despertar e vai entender que aquilo que ele fez estava errado. Então, quando ele despertar e quando essas crianças, esses espíritos que estão nestas crianças, entenderem que este caminho não é um caminho próspero verdadeiramente, elas vão se sentir pesadas, a vida vai travar e bloqueios vão acontecer. Vai precisar se limpar, purificar a alma. Quando falo em se limpar, eu estou falando de limpeza de alma. E é aí que tratamentos terapêuticos entram. Nem sempre nestes casos você vai ter sonhos tais quais estes relatados aqui. Não. Pode ser que simplesmente seja aquele peso que vai se arrastando ao longo de uma vida. Que daqui a pouco você começa a se perceber depressivo porque você não suporta mais aquilo que você sente dentro de você. E isso vai te fazer mal. Em tempos em que crianças são utilizadas de maneira tão errônea, outras crianças em outros lugares, e isso não é só nos Estados Unidos, isso está ao redor do mundo, mas nem tudo chega nas redes sociais. Nem todo mundo é como o brasileiro que vive na internet. Enfim, essas questões, essas crianças, eu estou trazendo um paralelo ligeiro para a nossa reflexão sempre de domingo, porque esses paralelos são importantes para perceber que enquanto o ser humano faz o que faz indevidamente com as crianças, em outros lugares, a própria espiritualidade está enviando outras mais preparadas para dizer que você não tem que louvar tanto este materialismo em que estamos inseridos. Use a matéria, mas a matéria não usa você.
isso é bem diferente. Quero saber de vocês se vocês conheciam estes casos. Deixem aqui nos comentários. Minha gratidão por cada um de vocês. Compartilhem o vídeo. Inscrevam-se no canal. Deixe sua sugestão de conteúdo aqui também. Me encerro agora. Um beijo enorme. Quem quer entrar em contato comigo, basta olhar. Aqui no box do vídeo tem vários recadinhos importantes para vocês. Telefone para terapia, livros para vocês lerem meu livro Uma História de Vidas Passadas, para você adquirir o seu exemplar autografado em sua casa, meu curso das energias para você modificar a sua vida. Beijo, beijo e a gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus.